Vamos lá, galera, para a derradeira. Se você chegou até aqui, é porque de repente gostou. Então te agradeço por ter vindo nessa viagem aí com a gente. E eu brinquei com você de propósito, tá? No final da quinta aula, dizendo que a gente ia falar do primo pobre da relação previdenciária. Mas é uma brincadeira para alertar você. Para você parar, se é que você ainda faz isso, de desprezar o auxílio acidente. Porque se você lembrar, você fica mais atento a que situação? A um auxílio-doença e a uma aposentadoria por invalidez. E aí, geralmente, o pessoal pede lá, né, na inicial. Olha, tem direito a uma aposentadoria por invalidez, não sendo o caso, veja aí, um auxílio-doença e dá uma olhadinha aí no auxílio-acidente. Mas veja, você tem uma enormidade de pessoas, presta atenção no que eu estou falando. Você tem uma enormidade de pessoas andando nas ruas que têm direito ao auxílio-acidente, já deveriam estar recebendo e não estão. Por quê? Porque é desprezado. Às vezes a pessoa não sabe que tinha o direito. Foi para a perícia deu alta no auxílio-doença e não implementou o auxílio-acidente. Sofreu um acidente que, de repente, não gerou a necessidade de um auxílio-doença antes. Pessoal, trabalha aí no meio rural, já tivemos casos onde o cidadão estava lá com a roçadeira, né, no seu sítiozinho, e aí uma pedra se desprendeu e acertou o olho. E ele perdeu a visão de um olho. E aí foi lá, fez a intervenção cirúrgica, foi para o hospital. Hoje é uma intervenção rápida, dias depois estava trabalhando de novo. E esse dias depois é antes de 15 dias. Então ele não entrou em gozo de auxílio-doença. E aí a pessoa não sabia que tinha direito, enfim, e você pode ter, de repente, a possibilidade de requerer esse benefício. E, às vezes, requerer com uma data retroativa bastante interessante. Então, foi por isso, gente, que eu brinquei com a questão do auxílio-acidente ser o primo pobre da relação previdenciária. Requisito para receber o auxílio-acidente, para quem não sabe ou para quem não lembra. Eu tenho que ter tido um acidente de qualquer natureza ou um acidente do trabalho ou a ele equiparado. Quando surgiu a legislação só previa o auxílio-acidente para o acidente do trabalho e depois houve aí a abertura para um acidente de qualquer natureza. Então, sofreu um acidente, o acidente deixou uma sequela. Então, foi lá, estava mexendo numa máquina, infelizmente a mão acabou sendo atingida lá pela máquina e perdeu, por exemplo, 2 dedos da mão direita. Ficou sequela? Ficou sequela, perdeu 2 dedos da mão direita. E aí, não adianta perder ali os dedos nesse caso. Eu tenho que comprovar no caso concreto que houve a diminuição da capacidade ainda. Então, eu tenho um acidente de qualquer natureza ou causa, ou um acidente do trabalho ou ele equiparado, que gerou uma sequela e essa sequela reduz a capacidade. Então, em regra, os requisitos que devem ser verificados são esses. E assim, ó, pessoal aí que gosta, né? Tem gente que é sangue no zóio, né? Vê gente na rua, já sai distribuindo cartão, perguntando se já tem benefício e tal. Então, assim, aqui agora no auxílio-acidente, de repente você não vai poder ver mais ninguém numa situação dessa, né? Uma sequela que já vai ficar louco para ir falar com o sujeito. E o sujeito, de repente, tem direito e não sabe. Então, vamos lá. Auxílio-acidente. Está no artigo 86 da 8.213, será concedido como indenização, e está aí sublinhado e em negrito, falamos na primeira aula, essa indenização vai trazer como resultado, então, muitas vezes, a percepção de um benefício inferior ao valor do salário mínimo. Tá? Então, o segurado, ele trabalha ganhando um salário mínimo de remuneração, e aí, quando vai se fazer o cálculo do benefício, verifica lá 80% das maiores remunerações, desde julho de 94 até o mês imediatamente anterior, né, aquela situação que você já conhece, e aí chega-se ao valor do salário de benefício, e aí vai ser multiplicado o salário de benefício pela alíquota para chegar ao resultado da renda mensal inicial, a famosa
RMI, que é quanto o cidadão efetivamente põe no bolso. E a alíquota do auxílio acidente, vocês sabem, é 50%, 0,5%. Então, se o cidadão tem uma média de um salário mínimo, ele vai receber meio salário mínimo a título de auxílio acidente. E aí, quando que ele vai receber o auxílio acidente? Ele estava em gozo de auxílio doença, por exemplo, teve alta, e aí vai voltar a trabalhar, recebe seu salário, e além do salário vai receber o auxílio acidente. Pode ser, que eu falei aqui também, o cidadão não entrou em gozo de auxílio doença, então ele só ficou lá de atestado alguns dias, enquanto a situação se resolvia, e aí volta a trabalhar, teria que também, então, estar recebendo o auxílio acidente. Então, o auxílio acidente, ele, em regra, vai ser recebido, vai ser percebido com a remuneração mensal da atividade do segurado. Pode ser que, se o cidadão entrar em condição de desemprego, a pessoa receba somente o auxílio acidente, vai receber lá meio salário mínimo de auxílio acidente e não está recebendo salário, então vai ficar apenas com esse valor. Beleza. Quando que eu vou receber o auxílio acidente daí? Como indenização após a consolidação, então, das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza, e essas lesões resultem em sequelas que impliquem redução da capacidade, aí volta mais uma vez aquela palavra, para a atividade que habitualmente exercia. Então, meus queridos, o que você tem que verificar no caso concreto é, houve a redução é para a atividade que ele habitualmente exercia. Olha aí, exercia. Por que eu estou dando ênfase no exercia? Vem comigo. Pode ser que eu hoje entre com uma ação para uma determinada pessoa. E hoje ele tenha uma atividade que é diferente daquela que ele exercia no momento em que ele sofreu o acidente. Então a perícia vai ter que ser feita levando em consideração não a atividade que ele exerce hoje, a atividade dele no momento em que ele sofreu o acidente de qualquer natureza, ou causa ou acidente do trabalho. Entendeu? Se você não cuidar, o que vai acontecer? Ele vai chegar lá hoje e vai falar assim, por exemplo, hoje eu sou professor. Aí o perito vai olhar e falar, não, mas não estou vendo nenhuma redução na sua capacidade aí para atividade de professor. Mas, ele era metalúrgico e perdeu lá a mobilidade do dedo, por exemplo. E aí não conseguia mais manusear a máquina, apertar lá os instrumentos que ele apertava, enfim. Então eu tenho que verificar na atividade que ele exercia naquele momento. Então, esse é um ponto importante que você tem que observar. Então, redução da capacidade para a atividade que habitualmente exercia. E aí, vem os incisos do artigo. Redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, exigindo maior esforço para o desempenho daquela mesma atividade. Porque aqui, gente, o que pode ter acontecido? O cidadão sofreu o acidente, ficou com a sequela, voltou para a sua atividade laborativa, tá? Ele não vai nem ser readaptado aqui. Ele vai voltar a exercer a mesma atividade. Só que ele reduziu a capacidade para aquela atividade. Pode ser que ele volte para o trabalho, mas ele tem que ser readaptado. Essas duas situações vai gerar a necessidade da percepção do auxílio acidente. E aqui eu faço um parênteses muitas vezes. O que vai acontecer na prática? Se o cidadão já foi readaptado, você vai pegar casos concretos assim, o cidadão foi readaptado, o INSS o readaptou, ou até mesmo a empresa fez uma readaptação informal lá, porque acabou verificando que ele tinha possibilidade de realizar outras atividades e colocou ele para realizar, independentemente do INSS ter feito a readaptação. Mas aqui, mais efetivamente, você vai poder utilizar esse raciocínio quando o INSS o readaptou. Se o INSS readaptou, o que você já tem como consequência disso? O INSS entendeu que havia uma redução, que ele não poderia exercer a atividade que ele habitualmente exercia, mas ele tinha uma capacidade residual. Fechou? E ele está trabalhando em outra atividade. Então o INSS já chegou a essa conclusão. Ora, meus queridos, se ele já foi readaptado, o INSS entendeu que ele teve a redução daquela atividade que ele exercia, eu, quando peço um auxílio acidente para esse meu cliente hoje, o que eu vou pedir de repente ao juiz? Ou já vou preparar a minha inicial, então,
focando nesse raciocínio. Ei, excelência, a redução da capacidade para a atividade que ele habitualmente exercia é incontroversa. Porque está aí, nos documentos anexos, a cópia do processo de reabilitação feita pelo próprio INSS. E o INSS já constatou a redução. Logo, a perícia está dispensada. O que vai se discutir no processo é desde quando que o benefício de auxílio-acidente, de repente, vai ser pago. Passa a ser uma matéria de direito e não de fato mais dentro do processo. De repente, com um julgamento antecipado. Então, fique atento a essas situações. Beleza? Vamos lá de novo para o texto legal. Então, inciso 2, vimos redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, exigindo maior esforço para o desempenho da mesma atividade. Ele exerce a atividade, mas precisa de um desgaste físico muito maior para exercer. Impossibilidade do desempenho da atividade que exercia à época do acidente, ainda que permita o desempenho de outra, independentemente de processo de reabilitação profissional. Então, o que você tem que ver se o seu cliente tem é uma dessas características aqui. Todas elas vão gerar o direito à percepção do auxílio acidente. Então, resumindo, vou ter que ver se houve redução para a atividade que ele exercia, se houve uma redução com a exigência de um maior esforço físico para a atividade que ele desempenhava na época do acidente, ou ainda a impossibilidade total da atividade que ele exercia na época do acidente, mas possibilite a ele exercer outras atividades. A capacidade residual dele continuou verificada, ele foi readaptado para outra função. Todas elas, então, vão gerar aí a possibilidade de percepção do auxílio-acidente. E aqui eu quero fazer, de repente, o maior parênteses de todo o curso. O que acontece muito? Você tem, por exemplo, um cliente seu que teve um processo na Justiça do Trabalho. E lá naquele processo dele na Justiça do Trabalho, foi verificado que ocorreu um acidente do trabalho com ele. Ele recebeu, de repente, a sua indenização na Justiça do Trabalho. E pode ser que tenha acontecido uma outra situação além. O juiz não só reconheceu, e aí se o juiz estava esperto, se você for na lei, a lei determina. Quando há um acidente, tem que se emitir o quê? Tem que se emitir a CAT. Se eu estou falando de uma relação trabalhista, onde o acidente só foi reconhecido no processo judicial, então essa CAT ainda não existia, perfeito? Só que o juiz está dando a sentença, de repente, dizendo que efetivamente o acidente aconteceu. E a lei vai dizer, a CAT será emitida pelo próprio segurado, pela empresa, né, por autoridade. E aí o juiz, sendo uma autoridade, no momento em que ele tem a ciência do fato, ele teria que determinar a expedição. E tem muito juiz que faz. Ele determina a expedição da CAT e já determina o oficiamento ao INSS da abertura da CAT. Lembra quando eu falei que, de repente, não é bem primo pobre o auxílio-acidente? Olha aqui. Na Justiça do Trabalho, de repente, no arquivo morto, tem dinheiro demais de auxílio-acidente parado. Às vezes você é advogado trabalhista e ainda não linkou o reflexo do teu processo trabalhista lá na Justiça Federal para a percepção, de repente, de um auxílio-acidente. Ou você é amigo de um colega, advogado trabalhista, que não tem também o conhecimento da área previdenciária, dos seus reflexos, vá falar com esse seu amigo. Por que, gente, que eu estou falando que tem dinheiro parado lá? Veja aqui, você fez o processo trabalhista, reconheceu-se na sentença a existência de um acidente, emitiu-se a CAT. Fechou? A CAT foi enviada para o INSS. Você vai pegar uma enormidade de processos em que isso acontece. A partir do momento em que o INSS recebe esse documento, ele teve ciência inequívoca do fato.
E a própria instrução normativa vai dizer que nas situações em que o INSS tem o conhecimento do fato, deveria, então, chamar o cidadão para a perícia e, constatada a situação em perícia, ser concedido o benefício. Faz na prática? Não faz. Você fala, André, mas espera aí, estou meio em dúvida com isso, instrução normativa, nunca vi isso. Primeiro ponto, um processo de benefício é um processo administrativo, federal. Logo, regulamentado pela 9784 de 99 e a Lei do Processo Administrativo Federal. E quando você vai no artigo 5º, já falei aqui no curso disso, o processo administrativo poderá ser iniciado de ofício ou a requerimento da parte. O INSS inicia processo de ofício? Antes que você responda não, eu digo, inicia sim. Por exemplo, o pente fino é um chamado de ofício. Está chegando a cartinha na casa do segurado agora, dizendo para ele, venha para a perícia que nós queremos ver como é que você está. Fez com base no artigo 5º da Lei do Processo Administrativo. Logo, a partir do momento em que essa CAT chega, o INSS já deveria chamar o cidadão para realizar a perícia, e não faz. Do dia que chega essa CAT no INSS, você tem a fixação de um marco financeiro. É como se fosse a data de entrada do requerimento. Olha a seguinte situação. Aconteceu comigo. Chegou a cliente lá, veio tratar de um outro assunto, e eu percebi que ela tinha um problema de visão. E aí, como eu falei para você, o previdenciarista ele fica, né, ele meio angustiado, enquanto ele não troca uma ideia com o cliente para saber o que aconteceu, ou com a pessoa para saber o que aconteceu, ele fica ali, né, angustiado. E aí eu perguntei a ela, escuta, estou vendo que você tem um problema no seu olho, em um dos, né, e parece que você tem um olho de vidro. Ela, pois é, doutor, eu tive um acidente numa relação trabalhista que eu tive, trabalhava em uma panificadora e tal, estourou uma garrafa de um determinado refrigerante, bateu na minha visão, perdi a visão do olho esquerdo. Aí eu perguntei a ela, e como é que foi? Você recebeu alguma coisa? E ela então respondeu, não, nós fizemos o acordo lá na Justiça do Trabalho, foi reconhecido o acidente, eles me pagaram a indenização, tudo bacana, tranquilo. E escuta, você recebe alguma coisa do INSS? Não, doutor, do INSS não. Digo a ela, aonde correu o seu processo trabalhista? Correu aqui, na vara X. Então vamos na Justiça do Trabalho, que eu quero desarquivar o seu processo e dar uma olhada. Então o que você tem que ver nesse caso? Você vai lá no processo trabalhista, na reclamatória, e você vai verificar se houve o reconhecimento. Houve o reconhecimento, você tem que ver se tem a CAT. Se foi emitida a CAT, você tem que ver se foi enviada para o INSS. E aí você vai virar lá a página da CAT, olhar no verso e ver, carimbo, recebido dia tal. Fixou a DER. Está em gozo de benefício? Não está em gozo de benefício, auxílio acidente. O que eu tinha que fazer então? Vou tirar cópia desse processo trabalhista e vou entrar com ação judicial. Dependendo do caso, como era o caso dessa cliente que eu acabei de dizer, era uma situação de fácil verificação. O relatório médico já dizia da perda da visão de um dos olhos. A reclamatória trabalhista tinha lá a caracterização com a CAT, ação de concessão de auxílio acidente. E nesse caso da cliente, fazia 5 anos e meio, quase 6 anos, que tinha sido enviada a CAT para o INSS. Lindo, por quê? Súmula 85 do STJ. Prescrevem as parcelas vencidas e não cobradas num prazo superior a 5 anos. Eu vou pegar de retroativo, então, de repente, quanto? Aqui, nesse caso concreto do exemplo. 5 anos. A partir do momento em que eu distribuo a ação. Porque enquanto a ação correr, vão estar vencendo ainda as prestações. E eu sei que, de repente, aí na sala vai ter gente pensando o seguinte. Não, beleza, André, eu entendi. Então, de repente, eu posso entrar com uma ação requerendo um auxílio acidente quando eu levantar a documentação lá da Justiça do Trabalho e comprovar que o INSS teve ciência inequívoca do fato e conceder a essa pessoa, então, um auxílio acidente. É isso que você está me falando, André. Pô, bacana. Uma ação que não é difícil de montar,
que de repente vai te dar um retorno financeiro bacana e você vai ter que verificar se houve a redução da capacidade para a atividade que ela habitualmente exercia, fazer o cálculo lá para verificar naquele momento lá atrás qual seria o valor do benefício que ela teria direito, pedir os últimos 5 anos de atrasado e a continuidade desse benefício. E André, estou pensando aqui o seguinte, de repente eu tenho alguns clientes lá que se encaixariam nessa situação, mas eles já estão aposentados. O que eu posso fazer para esse cara? Porque se ele está aposentado, eu posso acumular o auxílio acidente com a aposentadoria dele? Não pode. Não pode mais. Por quê? Antigamente, como é que era essa situação? Você se aposentava recebendo auxílio acidente, estava trabalhando, se aposentava e continuava recebendo auxílio acidente. Então você ficava percebendo 2 benefícios. Depois a lei foi alterada. E veio dizer o quê? Não acumula mais. Eu não posso receber 2 benefícios. Ao aposentar-se, você vai ter que fazer um cálculo para a aposentadoria que leve em consideração a sua remuneração mensal do trabalho que você efetivamente exercia e você vai somar a remuneração que você recebia por essa atividade laboral, o valor do auxílio acidente. Então veja, qual foi a modificação? Eu me aposentava e recebia aposentadoria e auxílio acidente. E aí eu passei a receber, então, depois da alteração legislativa, somente a aposentadoria, mas as parcelas que eu recebi mensalmente de auxílio acidente, para fins de cálculo da aposentadoria, elas vão ser somadas ao valor da remuneração mensal pelo exercício da atividade. Estão entendendo onde eu quero chegar já? Se esse cara está aposentado e ele se aposentou e no cálculo dele só foi levado em consideração o valor da remuneração que ele percebia, esta ação que reconhece o direito a um auxílio acidente pode trazer como reflexo a revisão da aposentadoria. Explico. Ele está recebendo hoje o benefício de aposentadoria onde a média remuneratória dele levou em consideração só aquilo que ele recebia de salário, R$2.000, por exemplo. Só que ele tinha direito a estar recebendo um auxílio acidente já há um bom tempo. R$300 era a parcela do auxílio acidente dele. E aí, se ele recebia 2.000 de salário, na hora de fazer o cálculo da aposentadoria, teria que ser levado em consideração o quê? 2.000 de salário mais 300 de auxílio acidente. E só foi levado em consideração 2.000 de salário. Ele está recebendo lá o valor da aposentadoria dele. Então essa ação ela pode te trazer a possibilidade de conceder um auxílio acidente para alguém que ainda não chegou ao momento da aposentadoria. E isso, além de você dar uma renda maior para ele agora, pode receber atrasados, vai fazer com que ele no futuro receba uma aposentadoria melhor, como pode alterar a vida de alguém que já está aposentado, mas não teve incluído no seu cálculo o valor do auxílio acidente. Olha lá, por isso que eu falei que é o primo pobre da relação previdenciária ao auxílio acidente. Porque você tem uma série de situações que estão passando batido aí no auxílio acidente e que são ações rentáveis e que podem possibilitar ao sujeito uma situação melhor no fim da vida. Como é que ficou essa situação aí de acumulação do benefício? Veja lá. Eu tinha, como eu falei anteriormente, a possibilidade de receber o benefício de aposentadoria, mais o benefício de auxílio acidente. E aí, em 97, a lei foi alterada. E o que os advogados faziam no primeiro momento? Olha, o cidadão sofreu um acidente e teria direito, então, ao auxílio acidente, e essa situação aconteceu antes do dia 10 de novembro de 97, que foi quando a lei foi alterada. Então, você dizia o quê? Bom, como ele tem direito ao auxílio acidente antes da alteração legislativa, ele garantiu o direito de, ao se aposentar, receber 2 benefícios. Por mais que ele se aposente depois de 10 de novembro de 97. E essa questão era bem tranquila, tá, pessoal? Tinha até a súmula da própria AGU, que reconhecia o direito de acumulação, mesmo que a aposentadoria fosse posterior à alteração legislativa, desde que a sequela fosse anterior. Só que o STJ depois mudou o seu entendimento e veio dizendo assim,
aposentadoria e auxílio acidente, ambos têm que ter os requisitos preenchidos até a data da alteração legislativa em novembro de 97. Ou seja, para eu acumular auxílio acidente com aposentadoria, teria que tanto o direito de se aposentar como o direito de receber o auxílio acidente terem ocorrido até o dia 10 de novembro de 97. E logo que o STJ, então, altera o seu entendimento, vem a súmula 65 da AGU, que está aí no material de vocês, e reformula, então, o entendimento, dizendo, para acumulação do auxílio acidente com provento de aposentadoria, tanto a lesão incapacitante como a concessão da aposentadoria devem ser anteriores à alteração do artigo 86, parágrafo 2º. Ou seja, nós vamos entrar naquela regra onde a pessoa vai ter a remuneração mensal mais o valor do auxílio acidente mês a mês. E aí, além de você ter essa possibilidade aqui, meus queridos, de acumular mensalmente o valor do salário mais o do auxílio acidente, e isso refletir no cálculo da sua aposentadoria lá na frente, pode ser que a concessão de um auxílio acidente traga um outro reflexo ao trabalhador. E é isso que a gente vai ver na sequência. Então, André, repete aí para mim, que eu fiquei meio confuso com essa relação de poder pedir um benefício de auxílio acidente depois de passado muito tempo da lesão caracterizada e essa situação aí que vem da Justiça do Trabalho. Beleza. Eu vou repetir porque, gente, se você quiser se concentrar nisso, no ano de 2017, eu digo para você que você vai ter muito cliente. Porque se você olhar nas ruas, tem uma série de pessoas com essa situação. Então vamos lá, de novo. Quem é o foco de clientes que você tem que achar agora, então, para encaixar essa tese aqui? Você vai pegar uma pessoa que, de repente, teve uma reclamatória trabalhista, onde foi reconhecido um acidente, foi emitida a CAT nessa reclamatória trabalhista e essa CAT foi enviada para o INSS. A partir do momento em que chega ao INSS essa CAT, fixa-se uma DER. E aí você vai pegar a cópia do seu processo administrativo, não, porque não é o caso. Você vai pegar a cópia do seu processo que correu na Justiça do Trabalho, a sua reclamatória trabalhista, e vai entrar com uma ação de concessão de auxílio acidente, pedindo que seja pago o dito benefício desde o dia em que esta CAT chegou ao INSS. Beleza? Só no caso de reclamatória trabalhista, André? De repente, não. Você tem que ver também se no caso concreto não aconteceu de o cidadão passar por uma perícia no INSS, ser negado um benefício de auxílio-doença, mas ele já estava sequelado. Aquele caso do cidadão que estava na sua chacrinha lá, no seu sítiozinho, produtor rural, e a pedra se desprendeu, estava roçando, e a pedra se desprendeu e bateu no seu olho. Vamos imaginar que ele foi até o INSS requerer o benefício. Ele já pretendia o auxílio acidente, mas como eu falei agora em módulos anteriores, você não tem o agendamento do auxílio acidente. Você tem o agendamento do auxílio doença. Ele foi na perícia, o perito olhou para ele e disse, não, o senhor está forte, capaz, não tem direito a benefício. Tchau e benção. Aí ele vai, mas eu estou aqui por causa do meu olho. Não, tchau, o senhor está capaz. Ele, na verdade, queria o auxílio acidente. E era dever do perito verificar isso. Negócio auxílio-doença, tchau para você. Aí eu vou pegar a cópia do processo administrativo e vou entrar também com uma ação de concessão de auxílio-acidente. Dizendo o quê? Olha, quando ele foi ao INSS, ele já estava sequelado. Ele não estava incapaz para o trabalho, mas ele já estava sequelado e essa sequela diminuía a sua capacidade para a atividade habitual.
E aí eu vou entrar também com uma ação de concessão de auxílio acidente. E aí a diferença dessa situação para os da reclamatória trabalhista é que a DER vai ser o dia do agendamento do auxílio acidente. O cidadão queria que fosse verificada a sua sequela. Então, nessas duas situações, eu vou ter atrasados para receber e o cidadão vai ficar recebendo o benefício junto com o seu salário até se aposentar. André, e se eu tive um caso em que o cidadão não requereu o benefício de auxílio acidente? Esse mesmo caso aí seu, estava lá com a roçadeira, teve a perfuração no olho, perdeu a visão de um dos olhos, mas ele foi lá, fez o tratamento e continuou a sua vida normalmente. Mas há uma redução para a capacidade dele. Beleza, a diferença é o quê? Eu vou ter que agendar agora um benefício para ele, porque o INSS não foi comunicado antes. Eu é que vou ter que levar essa comunicação a efeito, vou agendar um auxílio acidente, um auxílio doença lá para ele, e aí o INSS vai deferir ou não, e se não deferir, eu vou para a minha ação judicial. A diferença é que, de repente, eu não tenho atrasados. Eu só vou ter o benefício dali para frente. E não se esqueça, mesmo para quem já está aposentado, o que eu tenho que ver? Vamos imaginar a seguinte situação. O cidadão se aposentou agora em 2016. E você, agora, escutando aqui esse nosso bate-papo, lembra, fala, poxa, eu tenho um cliente lá que se aposentou e ele tem uma sequela. E eu acho que ele nunca recebeu o auxílio acidente. Vai levantar a documentação, porque pode ter acontecido uma dessas duas situações. Ou ele teve uma alta de um auxílio doença onde não foi verificada a sequela, ou ele teve uma reclamatória trabalhista onde se caracterizou a lesão, foi emitida a CAT e não chegou a ser aberto o benefício, embora ele tenha, o INSS tenha tido conhecimento. O que aconteceu? Vamos imaginar que esse acidente aí aconteceu em 2009. De 2009 a 2016, que foi quando ele se aposentou, ele tinha direito de estar recebendo salário mais benefício de auxílio acidente. Não recebeu. E você aposentou o cara, mas na aposentadoria dele não constou esses valores de auxílio acidente. O que eu posso fazer para esse cara? Eu vou entrar com uma ação declaratória e vou pedir ao juiz o quê? Olha, excelência, declare para mim o direito de receber um auxílio acidente desde a data X, por exemplo, quando chegou a CAT ao INSS. Vou poder levantar atrasado se estiver dentro do prazo prescricional, certamente. Dê para mim, respeitado o prazo prescricional de 5 anos, todos os valores decorrentes do auxílio acidente que o INSS não pagou. A diferença aqui é o quê? Eu não vou poder receber o benefício ainda hoje, porque em 2016 ele se aposentou. Então, você vai me pagar os atrasados até o dia em que foi requerida a aposentadoria. E além de você pegar os atrasados do auxílio acidente que você não recebeu antes da aposentadoria, você ainda vai dizer o quê? Tem que recalcular a aposentadoria dele. Ganhou o direito de revisar o benefício, porque está constando lá R$1.000 por mês de salário, mas não está os R$300 de auxílio acidente que o senhor vai me deferir aí. Então, uma situação gera duas consequências. Estão acompanhando isso? Olha como é rentável. Estou insistindo nisso. Olha como é rentável essa situação. Você vai poder receber os atrasados aqui nesse caso. E além de receber os atrasados, vai poder recalcular o benefício de aposentadoria, pedindo para que seja incluído no cálculo todas as parcelas que ele deveria ter recebido de auxílio acidente até o dia da aposentadoria e não recebeu. Está gostando do auxílio acidente agora? E por que dá problema? Por que vai ter muito caso? Porque não faz de ofício, faz a perícia e não analisa direito, e aí acaba indeferindo o benefício para o sujeito, ou nem sequer entrando na seara do benefício, e o cidadão deveria estar recebendo e não está. E olha aqui, agora, uma outra situação que vai gerar na vida do sujeito o auxílio acidente. Analise esse caso. Luizinho, após ter perdido a visão de um olho, passou a receber o auxílio acidente. Se desligou do mercado de trabalho
e passou 14 anos sem exercer atividade remunerada. Poxa, 14 anos. Então, ele perdeu a qualidade de segurado, esse cara, e o período de graça, então, nem se fala, né? Está num período de desgraça completa e absoluta, o cidadão. Ele chega no seu escritório hoje e lhe conta essa história. Olha, doutor, eu estou recebendo aqui um auxílio acidente já, mas eu estou desempregado desde então, porque justamente por conta da minha lesão, da minha deficiência, se tornou um deficiente, não consigo me enquadrar no mercado de trabalho, e eu estou com uma outra incapacidade, tenho problemas aí de consumo excessivo de álcool, né? Minha família me abandonou. Gente, situação corriqueira na vida. Previdenciário é assim, né? Dá pra gente fazer um livro de crônicas ao fim da vida. Então o cidadão teve lá um acidente, esse acidente lhe gerou uma sequela. Por conta dessa sequela, ele não conseguiu se reenquadrar no mercado de trabalho, acabou se socorrendo à bebida, a família abandonou, o cara está numa situação horrorosa hoje. E aí, eu te pergunto, Luizinho, poderá requerer o benefício por incapacidade hoje? Você pode pedir, por exemplo, um auxílio-doença para ele? E aqui, você deve estar se perguntando, não, mas espera aí, André, ele vai poder acumular? Se é que ele vai poder receber o benefício, ele vai poder acumular daí um auxílio-doença com um auxílio-acidente? Regra geral, não se acumula. A gente viu, cessa o auxílio-doença, começa o auxílio-acidente. Mas se eles tiverem fatos geradores distintos, vai receber auxílio-doença e auxílio-acidente, que é o caso do exemplo. Ele teve um problema no olho e está recebendo auxílio-acidente por esse problema no olho. E ele tem agora problema ligado ao álcool, consumo excessivo de álcool. Fatos geradores completamente distintos. Poderia ele receber benefício? Teria ele qualidade de segurado? E aqui eu vou fazer um parênteses para deixar o troço ainda mais nervoso. Imagine que esse Luizinho que está indo aí no teu escritório, ou que você encontrou na rua, começou a conversar, veio pedir um dinheiro para você, o cara está derrotado na vida. Você começa a conversar com ele, diz, não, beleza, eu vou te dar um dinheiro aí, mas eu quero, me diga a sua história, quero conhecer a sua história. E ele te conta, pô, doutor, eu era um cara de bem, eu era isso, eu era aquilo. E você, previdenciarista, fala, não, peraí, volta aqui, você sofreu um acidente há 14 anos atrás, perdeu a visão de um olho, e você não recebe, na época você trabalhava, carteira assinada? Trabalhava, eu tive carteira assinada sim. O que você, previdenciarista, já... Não, peraí, o senhor nunca recebeu o auxílio acidente do INSS? Esse cara se tornou o seu cliente. Porque ele, de repente, vai ter direito a receber pelo menos os 5 anos que ele não recebeu de auxílio acidente. Certo ou errado? Será, André? Hoje? O benefício foi indeferido. E aí, você deve estar falando, mas decadência. O Supremo disse, quando julgou a decadência, que não ocorre decadência contra indeferimento de benefício. E se ele não está recebendo benefício, é porque o benefício foi indeferido. Ah, mas e se ele passou pela perícia e o perito somente deu alta do auxílio-doença, por exemplo, para ele? O benefício foi indeferido. A partir do momento que não foi concedido o benefício que ele tinha direito, o benefício foi indeferido. Então não tem nem que se falar em decadência. Pô, André, peraí, estou gostando desse negócio. Então eu vou pegar aquele cara que deveria estar recebendo o benefício há 14 anos atrás, de repente vou reviver ele? Vamos por partes, então. Primeiro ponto do exemplo era, o cidadão, ele estava recebendo auxílio acidente há 14 anos. E agora estava com problemas ligados ao álcool. Vai receber o benefício? Vai. Mas André faz 14 anos que ele não trabalha. Não, para tudo, esse André é louco. Dá um benefício por incapacidade para ele, porque esse cara é maluco. Ei, se ele está recebendo auxílio acidente, ele está em gozo de benefício. E o que diz a lei? A lei diz que não perde a qualidade de segurado aquele que está em gozo de benefício. Olha aí, artigo 15. Mantém a qualidade de segurado
independentemente de contribuições, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. Auxílio acidente é benefício? Lógico que auxílio acidente é benefício. Se você tem dúvida, vai para a instrução normativa. Mais uma da instrução normativa. Reproduz o texto do artigo 15 da 8.213 e ainda coloca lá, ó, em vermelho aí para você. Vermelho, cor do meu rubro-negro lá do Paraná. Durante o período de recebimento de auxílio acidente ou auxílio suplementar. Caramba, André. Então aquele cara que de repente está em gozo de auxílio acidente há tanto tempo, sem trabalhar, ele tem direito a benefício? Uhum. E veja, ele poderia receber um auxílio doença, então, junto com o auxílio acidente. E eu poderia, se fosse o caso, aposentar o cara por invalidez, porque ele tem uma incapacidade parcial, já incontroversa, porque ele recebe auxílio acidente, e as questões sociais não lhe são favoráveis, está há 14 anos fora do mercado de trabalho, alcoólico. Tem coisa para fazer no previdenciário, hein? E agora vamos voltar naquela situação que eu trouxe. Agora, ele não está em gozo de benefício, mas deveria estar. O cara contou a história para você, aquele, lembra? Contou a historinha para você. Você falou, pô, você não recebe nada do INSS, né? Não. Mas deveria estar recebendo há 14 anos. Qual é a diferença? Olha lá, o cara não era nada, hein? O cara não era nada. Eu vou ver o caso dele, vou atrás, então, dessa documentação e vou requerer o quê? Um benefício de auxílio acidente para ele, pedindo que o juiz declare que ele tem direito a receber o benefício de auxílio acidente desde a data tal, 14 anos atrás, declaração de algo, porque ele passou pela perícia e a perícia não deu o benefício, porque foi emitida a CAT, chegou ao INSS e o INSS não abriu a perspectiva de perícia para ele. Vou pedir então, Excelência, declare para mim o direito de receber o auxílio do acidente desde data X. Mas é lógico que você não vai receber os atrasados dos 14 anos. Porque você só vai receber os atrasados dos últimos 5. Mas o mais interessante aqui vai ser, além desse cara, que não era nada, poder receber 5 anos de atrasado de auxílio acidente e passar a receber o benefício de auxílio acidente daqui para frente, eu readquiri para ele nesse golpe, me entendam aqui, né? Golpe no bom sentido. Eu readquiri para ele a qualidade de segurado dele. Porque ele passou, ou deveria ter passado, então, os últimos 14 anos em gozo de benefício, e por isso que eu disse para você pedir para declarar o direito de receber o benefício desde a data X, estaria em gozo, então, de benefício nesses 14 anos, não teria perdido a qualidade de segurado, e quando chegar o momento em que ele atingir o requisito etário, por exemplo, nos dias de hoje, antes da alteração da PEC, 65 anos para homem, eu vou poder agendar uma aposentadoria por idade para esse sujeito ainda. Mas André, ele faz 14 anos que não tem salário e vai continuar sem salário. Só vai ficar com o benefício de auxílio acidente ainda por enquanto. Eu sei. Vale como tempo de contribuição, de repente? E vale como carência? De repente vale. Quando o benefício é acidentário, decorrente do acidente do trabalho, o tempo em gozo de benefício conta como tempo de contribuição e carência. E se não for acidente do trabalho? O tempo em gozo de benefício conta como tempo de contribuição e carência desde que intercalado entre períodos de atividade. Ele ficou 14 anos em gozo de benefício, você fez toda essa situação para ele, conseguiu o benefício e hoje ele está com 64 anos e 11 meses. Aí levantou lá o RPVzinho dele, às vezes vai vir até precatório. Aí diga para ele, começa aí uma atividade remunerada, dá um carnezinho para ele do INSS, ele paga uma contribuição, gozo de benefício entre períodos de atividade.
o tempo em que ele ficou em gozo de benefício contará como tempo de contribuição e como carência. Caramba, quanta coisa do auxílio acidente que eu nunca tinha parado para pensar. Pois é. Por isso que eu digo, tem que ler a lei, tem que ler a instrução normativa, tem que estar antenado nas situações que estão acontecendo. Então, meu querido, você aí que tem reclamatória trabalhista no escritório, levanta lá o arquivo morto. Você que tem amigo que é advogado trabalhista, vai lá falar com ele, levantar o arquivo morto dele. Tem coisa para fazer demais no auxílio acidente. Beleza? Tá aí, ó, o texto da lei para você, o texto da instrução normativa. Tá? Não perca tempo. E olha aí, para você não achar que eu estou maluco. Decisão do STJ, já antiga. Não perde a qualidade de segurado aquele em gozo de benefício, sendo dispensada a carência ainda nas situações em que tenha o acidente de trabalho como origem. Então tá aí, ó. Não perde a qualidade de segurado. Tá? Tudo que eu falei para vocês até agora. E aqui, a gente vai finalizando, quero que você se pergunte, André, essa lesão do cidadão pode ser mínima? Lembra da Bíblia? Não despreze as coisas pequenas. É bíblico isso. Eu sei que às vezes o cara vai no teu escritório e ele chega lá, perdi aqui a falanginha aqui. Aí você diz, pô, esse cara tá de sacanagem comigo, né? Tem mais o que fazer, meu amigo, vai trabalhar. Você não tem direito a benefício, não. Será que essa lesão mínima não causa a redução da capacidade para a atividade que ele habitualmente exercia? Sabia que dependendo da situação, dependendo da atividade que ele exerce, você perder essa pontinha aqui, diminuir em até 80% o seu poder de pensamento. Pode prestar atenção na sua casa. Pega um alicate lá e vai agarrar o alicate. Aonde é que você faz a força? O alicate ele tem até aquela curvinha no final lá, que é justamente para você poder apoiar. E se a atividade dele tiver pensamento? Lesão mínima. Que pode dar direito a benefício, André? Pode. STJ, mais uma vez. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço não interfere na concessão do benefício, o qual será devido mesmo sendo a lesão mínima. E olha lá, ele diz, ó, o entendimento é pacificado lá no STJ. Então, a lesão mínima dá direito a benefício. E, André, e se a lesão for reversível, dá direito a benefício? Ou elas têm que ser uma doença incurável, uma sequela que não tem a possibilidade de cura? A lei diz que tem que ser incurável? Não, André, a lei não diz. Aquilo que a lei não diz, não pode o intérprete dizer. Mais uma regra hermenêutica. E é por isso que o STJ, de novo, vem e diz... Olha lá, ó. Será devido ao auxílio acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Beleza? Olha aí quanta novidade. E vamos encaminhando aí para o nosso final. Quero então deixar aqui o meu agradecimento para você. E quero que você fique muito atento a essas situações do auxílio acidente. A última aula, de repente, trouxe muitos pontos em que você desconhecia. Fique atento às situações de emissão de CAT. Não despreze as coisas pequenas. Lesões mínimas podem gerar benefício de auxílio acidente. Lesões reversivas podem gerar a possibilidade de auxílio acidente, e a concessão de um auxílio acidente pode readquirir a qualidade de segurado das pessoas, pode fazer com que tenha atrasados interessantes para receber, e você, como advogado, vai passar a ter bastante sucesso nessas demandas, estando antenado a essas peculiaridades. Espero de coração que esse curso tenha ajudado você a resolver questões do seu dia a dia. Nos acompanhe aí nas redes sociais, estamos juntos nessa luta. Somos um elo de transformação social. Você, advogado previdenciarista, é um objeto de transformação social. Tenha sucesso na sua profissão, seja feliz. Um grande abraço.